Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta, às 9h30 da manhã, no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia, se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pado, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa segunda-feira. Hoje é dia 23 de outubro de 2023. Eu sou Felipe Nascimento e estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro nesse começo de semana que começou com o pé atrás, com aversão ao risco, com o Ibovespa recuando nos primeiros minutos do pregão à vista. Mas em algum momento, logo no comecinho da manhã, a gente viu os prêmios das Treasuries americanas arrefecerem, perderem um pouco de todo aquele ímpeto de alta, inclusive chegou a tocar os 5% e ficar um pouco acima dos 5% ao longo dessa segunda-feira. Perdeu esse ímpeto, perdeu o fôlego, reverteu o sinal para baixo e agora está perto da casa dos 4,94%. Se afastando um pouco daquele patamar dos 5%. Patamar que não era visto desde 2007, com toda aquela situação envolvendo a crise financeira lá nos Estados Unidos, e esse movimento acabou trazendo toda a aversão ao risco nas bolsas internacionais e aqui no Brasil também no comecinho do mercado. Depois disso, a gente viu a bolsa virando o sinal, indo para o patamar positivo, com esse fechamento da curva também aqui no Brasil. Pois é, grande parte das empresas, a maioria das empresas está no patamar positivo, apenas algumas das empresas do Ibovespa estão no patamar negativo. E quem é que está puxando a fila e impedindo, de repente, um ímpeto mais forte do Ibovespa nessa segunda-feira? Justamente a Petrobras, que cai mais de 5% nesse momento, quase 6%, Petri 4 caindo agora, 5,94%. É interessante essa movimentação porque abriu o pregão já num gap de baixa. Abriu o pregão aos R$ 36,59 e agora operando aos R$ 35,57 na mínima intradiária. Agora, inclusive, 6% de queda em Petrobras. O que está no radar dos investidores? Uma comunicação ao mercado feita mais cedo, falando de duas alterações específicas. A primeira dela a respeito de uma reserva de remuneração de capital e que poderia trazer algum tipo de movimentação em cima de dividendos, em cima de recompra de ações, o que acaba colocando uma certa frustração em cima dos investidores. Além disso, e aí parece que é um movimento um pouco mais enfático, é em relação a mudanças na possibilidade de indicação para altos cargos dentro da Petrobras, além do Conselho Fiscal. As interpretações são de que, na prática, isso poderia estimular ou até mesmo abrir espaço para indicações políticas, colocando indicados políticos, indicados de ministros, de secretários, indicados inclusive por pessoas ligadas a partidos políticos na administração da Petrobras. Isso acende ou reacende o alerta em relação à governança da companhia,
E aí, claro que os investidores, eles acabam colocando um pezinho para trás, colocando um sinal de alerta e fazem um movimento bastante forte de venda na Petrobras hoje. Questão de governança sempre foi e sempre será discutida na Petrobras e até então, com os reajustes dos combustíveis, mesmo com mudança na política de preço, mesmo com mudança na política de combustível, sempre foi tratado ali como um ponto sensível, mas que até então não tinha nenhuma movimentação um pouco mais ampla dentro da companhia. Hoje, ao que tudo indica, ao que o mercado está reagindo, parece que é um novo tema aí, uma nova velha realidade para a Petrobras. A gente, claro, vai seguir falando sobre isso, a gente vai continuar repercutindo esses movimentos que acabam, tirando um pouco de todo esse ímpeto do Ibovespa, que sobe apenas 0,14% com toda essa movimentação da Petrobras. Olhando até mesmo, a própria Vale, que estava num movimento de queda nessa manhã, ainda repercutindo um pouco daquela movimentação de sexta-feira por conta de uma possível nova indicação ou indicação de Guido Mantega para a presidência da companhia, ainda alguns pagamentos que a Vale está fazendo ainda sobre toda aquela situação envolvendo rompimentos de barragens. Isso colocou um certo pé atrás em relação aos investidores, mas mesmo assim a Vale ainda praticamente opera no 0 a 0 com um leve grau de otimismo, com 0,03 de alta nesse momento. Então, basicamente, a gente vê várias empresas mais sensíveis a juro, a inflação, tendo uma movimentação de alta nessa segunda-feira, e Petrobras segurando um pouco desse ânimo, segurando um pouco desse ímpeto para o Ibovespa. O ânimo, acaba vindo para essas empresas, mais sensíveis a juros e inflação, primeiramente com o fechamento da curva de juros, posteriormente com toda a movimentação que a gente viu no Boletim Focus, os economistas cada vez mais colocando a inflação para baixo, seja nesse ano, seja no ano que vem também. Ano que vem um pouco mais leve, passou de 3,88% para 3,87% a inflação, mas nesse ano caiu um pouco mais, de 4,75% para 4,65% e contando para baixo. Muitos economistas já projetando inflação nesse ano a 4,5%, principalmente depois da mudança no preço da gasolina promovido pela Petrobras na semana passada, que começou a valer nas refinarias a partir de sábado. Essa é a movimentação, esse é o cenário que a gente está trazendo aqui para o Ibovespa nesse comecinho de semana, e já vamos conversar com o Marcos Saravalli, que está aqui conosco, como todos os dias, para a gente bater um papo a respeito dessa movimentação. Saravalli, bem-vindo mais uma vez. Muito boa tarde para você. Bom comecinho de semana, viu, Saravalli? Boa tarde, Felipe, boa tarde a todos da nossa audiência aqui, Faça chuva, faça sol, faça alta, faça baixa, dias de ganhos, dia de luta, de glória, estaremos por aqui. E hoje o mercado completamente diferente, começando a semana já com essa notícia impactando muito as ações da Petrobras. E acho que esse vai ser o principal assunto no lado corporativo, já que a gente começou a semana ali bastante assustado com os índices dos Treasury, de 10 anos superando a marca aí histórica de 5%, fazia muito tempo que a gente não via esse patamar. E esse foi o grande discurso na abertura dessa manhã, dessa segunda-feira. O petróleo querendo ensaiar alguma estabilidade, nenhuma grande oscilação. Minério de ferro sim, talvez oscilando um pouco mais. Mas essa notícia de uma possível mudança no estatuto social da Petrobras trouxe talvez um motivo, uma sinalização do porquê poderíamos passar por alguma movimentação de realização de lucros. O investidor encontrou o motivo. Tá certo que a gente já vinha tendo algumas discussões, ficou muito incerto esse movimento de redução do preço da gasolina, se deveria acontecer agora, se deveria de fato ser redução, mas já foi implementado, como a gente viu já seus efeitos aí no Boletim Focus, o mercado revisando para baixo as projeções da inflação, que é justamente aquele valor que a gente esperava, entre 0,08 ou 0,1 nas projeções, o mercado jogando de 4,75 para 4,65,
colocando mais, vamos dizer assim, mais para dentro da meta, mais próximo do centro da meta, o lado positivo do efeito da redução, sobretudo da gasolina, né? Mas agora, por conta dessa notícia, também, lógico, depois de subir 50%, 60%, 80%, 100% das ações, era o motivo que o mercado esperava, aguardava para passar por algum movimento de realização de lucros, né? A gente precisa entender também o que o mercado vai precificar, porque acho que também já respondendo uma pergunta aqui que com certeza o Felipe vai fazer, né, já adiantando a todos nós, espectadores, para quem jogou contra a Petrobras e apostou contra, né, em relação à mudança na política de dividendos, perdeu, né? Teve a mudança e o mercado acabou aceitando bem, as ações subiram. Quem jogou contra a mudança de preços, perdeu, errou também, né? Então aconteceu, né? Teve uma mudança, hoje a gente tem uma nova política, as ações continuaram subindo, né? Agora, lógico que traz muita preocupação, esse é o tema, eu acho totalmente justo termos essa precificação negativa nesse curto prazo, hoje particularmente, é uma reação muito forte, imagina as ações caírem 4, 5, 6% num único dia, é muito volume, é muito pessimismo, muita preocupação, acho totalmente compreensível. Agora é muito difícil de entender o tamanho da preocupação, né? Olhando para os outros eventos, eu acho que essa vai ser a discussão que a gente vai ter, pelo menos hoje, nessa segunda-feira, né? E a gente começou a agenda da semana falando de outros assuntos, né? Falamos, vai ter balanço corporativo, vai ter PCI, vai ter IPCA, vai ter votação no Congresso dos fundos offshore, e o principal assunto não é esse, né? Pelo menos no Ibovespa, particularmente, que tem sido determinante. E já fazendo a última provocação aqui, que é a minha preocupação, né? Minha provocação e a minha preocupação. O Ibovespa subiu praticamente por conta da Petrobras, né? Mas será que o Ibovespa consegue se sustentar sem a Petrobras, né? O que seria do índice, né? Sem a Petrobras, aqui já numa discussão existencial, né? Do nosso Ibovespa. Sem a Petrobras e sem Banco do Brasil, a gente trouxe essa informação semana passada, cairia cerca de 11%. Com Petrobras caindo, talvez o tombo seja um pouquinho maior, né, Saravalli? Então a gente vê essa movimentação agora de Petrobras e fica se questionando, né? É interessante você ter tocado nesse assunto, e é claro que era a minha pergunta, porque a gente sabe que o mercado, né, as ações, elas não sobem em linha reta. E a gente tem discutido bastante sobre um PL, sobre os múltiplos da Petrobras, que ainda estão em níveis baixos, que ainda estão em níveis atrativos. Com o petróleo próximo da casa dos $90, ainda é um valor muito interessante para a Petrobras, mas que tem sempre aquela questão, poxa, a governança da companhia. Sempre tem essa situação e muitos dos argumentos dos gestores que não gostam ou não fazem esse tipo de investimento em Petrobras, os argumentos são de que pode a qualquer momento a gente ter alguma surpresa e isso impactar na precificação dos ativos. A grande questão, Saravalli, é claro que não sei se você sabe essa resposta, mas a gente fica se perguntando se é isso, né? Se essa queda de hoje é o argumento que, já subiu demais, deixa eu pôr lucro no bolso, ou efetivamente o comunicado que a companhia fez acende um sinal não amarelo, mas quase vermelho na governança da companhia. Sendo que ontem mesmo o próprio Jean Paul Prats ele foi às redes sociais, falou sobre a governança da companhia, mandou até recado para alguns críticos, né, falando que a ação subiu mesmo com grifo nosso, né, Saravalli? Mesmo com os haters, né? A gente está fazendo um bom trabalho nas palavras do Jean Paul Prats. Então a gente vai tentando colocar pesos, né, nessas movimentações aqui de Petrobras para tentar entender o que leva, né, uma ação a cair 6%. Mas, como diria um grande mestre, que inclusive senta ao meu lado na bancada, o mercado é soberano, né, Saravalli? Se está caindo 6 é porque mereceu cair 6. Merecido é. Merecido é. Mas você entende o que eu estou tentando te perguntar, Saravalli? Se a gente for colocar em pesos, em caixinhas, né, quanto que o mercado não esperava por um deslizezinho ou um comunicado como esse para falar, vou vender, já subiu demais. Sim. E quanto que as pessoas que estão comprando agora já não estão pensando, poxa, agora que caiu, agora é a oportunidade de comprar, como tem muita gente que estava também esperando por essa oportunidade. Bom, essa é uma pergunta que o mercado vai responder ao longo das próximas horas, ainda hoje,
e ao longo dos próximos dias. A gente, lógico que tem sempre uma avaliação aqui, e quando a gente fala de percepção de governança, sensação, a gente está falando de fatores muito subjetivos, tá? Então vamos olhar para trás. O investidor que está vendendo hoje está lembrando do passado. Está lembrando que a companhia perdeu algumas dezenas ou quiçá centenas de bilhões de reais em termos de valor de mercado por conta realmente de erro de governança, percepção, possível movimento que, olhando para o passado, poderia acontecer novamente. Então essa é a percepção do investidor. Agora, a gente precisa entender o seguinte, quanto que vai afetar na projeção de distribuição de dividendos? Isso que a companhia está tentando flertar com algo mais menos impactante, né? Então o recado da companhia fala assim, não vai ter mudança, já aconteceu, a mudança da política de dividendos já aconteceu, já está lá a nova regra. Então a gente não vai ter mudança na distribuição de dividendos. Se a companhia sinalizar muito isso, né, daqui para frente não vai ter impacto na lucratividade, na distribuição de dividendos, na geração de caixa. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está falando nas projeções aqui de 2024, tudo mais constante com esse cenário atual. Lógico que depende do preço do petróleo, depende do nível do subsídio, algumas principais variáveis, mas o dividend yield, né, eu já falei aqui para 2024, entre 10% e 17%. Tá? O cenário base estava caminhando ali para casa 14%, 15%. Então se o mercado fala o seguinte, não vai ter nenhum impacto na distribuição de dividendos, na lucratividade, tudo mais constante, até porque a gente precisa entender também que, né, sendo de boa fé aqui, o ser humano também tende a aprender com os erros do passado, todos eles, né? Ninguém acha que espera que a gente veja ou reveja algo que já aconteceu na companhia. Então, trabalhando com um cenário otimista aqui, o mercado mantém as mesmas projeções, né, de dividendos, enfim, de projeção de lucratividade, e isso pode ser talvez até uma oportunidade. Por que isso? Porque os múltiplos dessa empresa, mesmo tendo subido mais de 100%, dependendo da sua janela, né, de período, ainda estão muito baratos quando a gente olha para 2024. Agora o inverso também é verdadeiro. Marco, na verdade, eu estou vendo aqui um possível risco muito grande de ter mudança na geração de caixa, na lucratividade, começar a ter queda na rentabilidade da companhia e a distribuição, consequentemente, a distribuição de dividendos vai ser afetada, vai ser muito menor. Aí a gente realmente tem que trazer um desconto. Mas o quão menor? Mesmo se a gente trabalhar com metade de distribuição de dividendo, ainda é uma rentabilidade muito forte. Então essa vai ser a decisão do investidor nesse momento, tá? Então, uma das estratégias que a gente fala muito, se você está ficando mais desconfortável com esse movimento, possível mudança no estatuto, né, ainda a ser aprovada, qual que é a sugestão? Provavelmente quem tinha Petrobras ao longo desse ano com 5, 6, 8, 10%, esse movimento de valorização das ações fez com que essa posição ficasse muito alta, muito forte. Então subiu para 12%, para 14%, 15% do seu portfólio. Ficou um peso muito grande. A minha sugestão inicial, faça uma redução marginal, volte para o seu peso inicial. Marco, eu quero ter 10%. Com esse movimento passivo ele ganhou peso, volta para o seu peso original. Eu acho que isso você já vai começar a ter um certo nível de conforto, né? É o que o investidor está fazendo hoje, basicamente, talvez realizando lucros, aproveitando essa notícia, realizando lucros para deixa eu absorver aqui o que realmente a companhia quer passar de recado, né? Eu tenho certeza que, lógico, pelo Prats e outros executivos da companhia, eles vão passar o recado mais otimista possível, né? E o mercado querendo tentar ler de alguma forma o copo meio cheio. Mas das últimas vezes, até no governo anterior, os investidores que tomaram essa decisão radical, Marco, eu vou zerar a posição, vou entrar em vendido, não só não ganhou dinheiro, como até perdeu dinheiro, né? Eu lembro quando tiveram algumas primeiras vezes ali que o ex-presidente Bolsonaro anunciou a mudança no cargo do executivo, a ação chegou a cair 10%, 15% em poucos dias, talvez até poucas horas, enfim, de um dia para o outro, né? E muita gente ali que vendeu no pior momento possível, né? Depois de lá as ações começaram a reagir positivamente. Então, só o recado que eu passo, é lógico que é uma notícia que a gente não só não gosta de ouvir, mas não gostaria que o futuro, né? Parafraseando aqui o saudoso Cazuza, né? A gente não gostaria aqui que o futuro repetisse o passado. É basicamente isso que o mercado está precificando hoje. A gente não quer ver que é realmente um orgulho nacional. A gente tem uma das maiores empresas do mundo, talvez a maior empresa em termos de exploração em águas ultraprofundas, engenharia de petróleo, enfim, temos realmente muita qualidade nessa empresa, né?
E a gente não quer ver, de fato, casos, né, de corrupção, casos de mau uso dos recursos públicos, né? Que a gente quer uma empresa que gere receita, gere impostos, gere emprego e gere dividendos para todos os seus acionistas. Então essa é a preocupação, é isso que o mercado está colocando na conta aqui, estão colocando na conta um pouco de casusa nesse momento, né? Querendo não ver o futuro repetir o passado. Tá? Acho que ainda é muito cedo para a gente tomar uma decisão radical. Minha sugestão, ficou desconfortável, que acho que é super natural e compreensível, eu também estou nesse momento desconfortável, né? Ou faça uma proteção com opção, né, ligeiramente, ou reduza ligeiramente sua posição. Lembrando, a gente até já falou aqui, temos outras opções bem menores que grandes fundos não conseguem fazer, mas nós, eu, você, pessoa física, a gente consegue fazer. Tem a Prio, tem a 3R. Hoje saiu a notícia que Goldman Sachs não para de comprar 3R, toda hora comprando 3R. Eu não escutei, pelo menos, isso pode estar errado, mas eu não escutei talvez Goldman Sachs. Por que está comprando 3R e não está comprando Petrobras? Talvez ele esteja comprando Petrobras, mas toda hora ele aparece lá comprando mais posição em 3R, em derivativos, em vários instrumentos diferentes, né? E eu já até passei essa sensibilidade. Dependendo do cenário, a Prio ela é mais sensível à alta do preço do petróleo do que mesmo a Petrobras, porque a Petrobras vai segurando rentabilidade ali com subsídio. Tá? Então, de novo, é lógico que a companhia não está anunciando, né? Vamos fazer o que fizemos no passado. Mas o mercado, a princípio, está querendo ler dessa forma e parece ser natural, compreensível, mas nos próximos dias a gente vai entender se foi realmente um movimento radical, né? Tudo mais constante, se não tivermos essa percepção de alteração nos fundamentos, nas projeções, pode ser até alguma oportunidade, né? Mas realmente o mercado sendo soberano, né? Querendo precificar e entendendo uma preocupação adicional, né? Em relação a esse assunto. É interessante, Saravalli, porque você muito bem falou, né? Tem toda essa situação, se você fica desconfortável com a sua posição, reduz um pouco. Talvez seja isso que esteja acontecendo. Exatamente. Quem está desconfortável está reduzindo um pouco Perfeito. sua participação. A questão é, quando todo mundo reduz no mesmo tempo, aí tem uma queda forte. É a famosa profecia autorrealizável, né? Exatamente. Então, assim, todo mundo lembrou das capas dos jornais lá de trás. Poxa. Eu não vou ser o último. Ou eu preciso ficar mais leve, né? Esse é o recado dessa tarde, dessa segunda-feira. Você falou a respeito do Goldman Sachs, né? Não vi, né? Compras atrás de compras, como você sugeriu, mas Goldman Sachs já falou hoje, né? Que essa revisão do Estatuto da Petrobras pode impactar o potencial pagamento de dividendos. Essa foi a análise, um potencial pagamento extraordinário dos dividendos e abrir espaço para nomeação de pessoas politicamente expostas a cargo de gestão. Mesmo assim, mantém recomendação de compra para a ação da Petrobras com R$ 42,40 na Petri 4 e R$ 46,60 na Petri 3. Numa precificação que a gente está vendo na tela agora, ainda dá praticamente uns R$ 7,00 mais ou menos, dá quase 20% com as ações preferenciais de Petrobras. E só uma movimentação interessante, Saravalli, que eu estou monitorando aqui, né? Quem mais está exposto à compra, quem está mais exposto à venda da Petrobras Petri 4, daqui a pouquinho eu falo da 3, mas as ações preferenciais, quem mais está comprando XP é quem mais compra Petrobras nesses valores, preço médio de R$ 36,31, e Credit Suisse. Quem mais está vendendo? JP Morgan. E quem mais? JP Morgan, Bradesco está vendendo também e o BTG. Então essa é a movimentação aqui, olhando, né, pela evolução no tempo de Petri 4 e de Petri 3. Estou olhando aqui, mesma coisa. Na verdade, quem está comprando mais é o Credit Suisse e Capital. Capital está comprando bem, viu? Bastante, diga-se de passagem. Quem mais está vendendo é o Bradesco e também a XP. Interessante, XP comprando em uma ação e vendendo na outra. Fez a troca. Comprando quem? Comprando PN e vendendo ON. É isso? Comprando PN e vendendo ON. É isso que faz a XP nesse momento. A XP hoje ela ficou muito grande, né? Então, hoje é difícil dizer. A gente sempre falava assim, a XP é pessoa física, né? Comprando, vendendo.
Tem sim um volume muito representativo no varejo, né? Algumas ofertas eles lideram IPOs, enfim, mas hoje é muito grande, né? E eu poderia até, essa informação a gente não tem e provavelmente a gente não vai ter, mas uma informação que eu poderia até arriscar aqui, né? De novo, né? Um palpite meu, poderia ser até, por exemplo, aqui as pessoas físicas comprando PN dentro da XP, dentro da mesma corretora, se eu fosse pegar um volume. Só que ON, usualmente, tá, quem é muito ativo em ON são investidores institucionais e principalmente institucionais gringos, tá, estrangeiros. E isso pode ser naturalmente. Então, se a gente começar a ver, por exemplo, relatórios de bancos estrangeiros começando a falar, estou mais preocupado com a governança, um alerta, né, fica esse recado aqui, então pode ser essa movimentação, essa antecipação. Então, usualmente, estrangeiro, institucional estrangeiro costuma operar muito mais volume das ONs, né, as operações ON. Dentro de uma corretora é difícil exemplificar essa preocupação, né? Só para jogar uma lenha aqui na fogueira, lembrando que na sexta-feira, né, até fazer uma propaganda aqui, gravei um vídeo nas minhas redes sociais, mas que a gente debateu aqui na sexta-feira, aqui no Market. Mas na sexta-feira, a gente está falando o quê? Que saiu alguns blogs, algumas veículos de mídia, né? A possível indicação do nome de Guido Mantega, novamente em relação a esse assunto para a presidência, principal executivo da Vale, né? Então, soma-se esse fator, também o interesse, né, do governo, mesmo não sendo, né, a Vale uma empresa exatamente privada, pelo contrário, uma empresa sem um controle definido, imagina numa empresa que o governo tem realmente uma posição considerada como bloco de controle, né, como maior acionista. Então fica realmente essa preocupação. Lembrando aqui, só para terminar, a gente já discutiu aqui no Market, mas a gente teve todo aquele movimento que aconteceu na Tupi, que é uma empresa muito pequena, que teve a indicação de conselheiros bastante próximos ao governo. Ministros, né? E mais importante que acho que a gente critica, e não é uma crítica às pessoas, aos nomes, mas eu sempre olho como sócio dessa empresa. Assim, um conselho de uma empresa, quantas pessoas são? 5, 7, 9 no máximo. Eu quero que sejam as 9 pessoas que mais entendem de petróleo do mundo. Eu quero que sejam os melhores geólogos, os melhores engenheiros do mundo, né? Os melhores vendedores de petróleo do mundo, né? Os melhores tributaristas do mundo nessa Petrobras, que eu sou acionista, eu sou sócio assim como o governo é, assim como você é. Então coloca uma pessoa, por exemplo, um educador, todo respeito. Ele tem um ótimo currículo para ser, de repente, membro do conselho de uma empresa de educação, mas dentro da Petrobras, né? Então essa é a minha preocupação. A gente quer fazer uma seleção das melhores pessoas do mundo, capacitadas, para aquele cargo que é super disputado, que pode gerar valor para o Brasil inteiro. Então essa é a minha preocupação, isso que abre brecha em relação... Porque é o que o Estatuto da Companhia está falando o seguinte, a gente só vai excluir, de fato, aquilo que é super conflitante, assim, né? Falando, o que está na lei realmente conflito, e esse negócio de conflito é muito, né, tênue, né? A linha de realmente conceito de quem que pode realmente não pode não estar. Então, eles estão falando o seguinte, na verdade a gente dá um jeito de colocar quem a gente puder indicar. Né? Então é isso que o mercado está tentando procurar. E essa é a preocupação nesse momento, em relação aos possíveis indicados, não só na execução, mas principalmente no conselho da companhia. Né? Que foi um trabalho excepcional feito em relação à governança, né, das estatais. Demorou muito, foi muito debatido com a sociedade, com analistas, gestores, enfim, todos os membros da sociedade, e tão rápido, né, para se perder. Né? Essa que é a preocupação. Então, o pessoal fala assim que a bolsa sobe de escada e desce de elevador. Talvez a governança no Brasil suba de escada, demora muito para acontecer, né? Até fazer uma atualização aqui. Governança, até a capa dos jornais, né, dessa matéria. Governança no Brasil sobe de escada e desce de elevador. Né? Quando perde de uma vez só. E essa é a preocupação em relação à governança corporativa das estatais aqui no Brasil. É isso aí, Saravali. Todo mundo de olho no G, né, do ESG, obviamente, para tomar algumas decisões, e quando afeta ou traz uma leve ruptura, né, na credibilidade, isso pode implodir, né, a empresa. A gente já viu isso em alguns momentos da história e ficando claro. Só rapidinho, Saravali, trazendo novamente
a informação, porque a gente tinha comentado até a respeito de recompras de ações por parte da própria Petrobras e o preço médio era R$ 33,90, né? Então, talvez aí voltando para perto do que foi o preço médio de recompra da Petrobras, que agora R$ 35,63. A empresa recomprou cerca de R$ 1 bilhão de ações. Claro, faz parte do planejamento da companhia. Inclusive, dentro do planejamento estratégico da Petrobras estava prevista, né, essa recompra, mas a gente viu em setembro a empresa recomprando cerca de R$ 1 bilhão, 900 e alguma coisa, milhões de reais em ações da companhia, preço médio de R$ 33,90. 3 horas em ponto. A gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, BMC Market vai estar de volta aqui com o Marcos Saravalli, também com o nosso convidado. Você que está nos acompanhando, continue aqui com a gente, porque o BMC Market volta já já. PNC News. Informação que gera valor. No pré-market você fica por dentro de todas as notícias que vão impactar os mercados no Brasil e no mundo. Eu sou Marco Prado e junto com os melhores analistas vamos ajudar a preparar o seu dia, sempre trazendo informações importantes e as atualizações das bolsas internacionais e os mercados futuro. Tudo isso para melhorar o seu investimento. De segunda a sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã. PNC News. Informação que gera valor. Beyond. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. PNC News. Informação que gera valor. PNC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, 3 horas e 3 minutos, olhando o Ibovespa aqui. Tá tentando se segurar, hein, no patamar positivo, tentando se segurar com altas nessa segunda-feira, 0,05% de alta, 113.214 pontos. Estava numa alta de 0,15%, 0,20% agora há pouco. Perdeu um pouco desse fôlego, mas está lutando bravamente para se manter no patamar positivo nesse dia, né? Como a gente tem comentado aqui ao longo dos últimos instantes de tombo da Petrobras, tombo forte, hein? Quase 6% nas ações preferenciais, 5,60% nas ações ordinárias. Para a gente falar um pouquinho também sobre esse movimento de Petrobras, movimento inclusive da própria economia brasileira, vários outros ativos. Vamos falar com o Fabrício Lodi, que é professor, consultor de investimentos, já está aqui conosco todas as segundas-feiras. Fabrício, bem-vindo mais uma vez aqui ao BMC Market. Muito bom poder bater papo contigo mais uma vez. Boa tarde para você. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Saravalli. Boa tarde para o pessoal que está acompanhando a gente aqui. Prazer é sempre meu estar aqui e trocar essa bola com vocês. Hein?
Fabrício, o Saravalli encerrou o último bloco com uma ponderação que eu já passo para você, né? A governança sobe de escada e desce de elevador, tal qual os movimentos do mercado. E aí, eu queria entender um pouco da sua visão, como que você está percebendo alguns movimentos recentes, inclusive sinalizado hoje pela Petrobras, de alteração no estatuto, alteração no seu guia, né, de procedência. Como que você vê essa movimentação? E claro, né, se você percebe, tal qual o mercado, que é um ligeiro arranhão também na governança da companhia. Bom, amanhecemos hoje, né, pensando em cautela para o mercado, e a gente parece que teve aí em pouco mais de 6 horas de mercado, 4 horas de mercado aqui, uma semana, né, dada a movimentação mundial, tudo que está acontecendo. E aqui localmente chamou atenção a questão realmente da Petrobras, como você está falando, né? Se não fosse isso, a gente poderia estar bem melhor o índice agora, né? Cravado no positivo aí, essa queda forte da Petrobras está jogando contra hoje aqui. Eu acho que Petrobras, o que a gente vê hoje é um pouquinho de tudo, né? A Petrobras que teve o excelente desempenho da ação esse ano que a gente viu aí, né? Que foi a salvadora praticamente do nosso índice, a salvadora de muitas carteiras, de muitos portfólios, tá? E eu acho que o investidor vinha, querendo ou não, muita gente com o dedo no gatilho, né? Põe no bolso ou não põe no bolso? É topo histórico, o que eu faço, o que eu não faço? Então eu acho que a qualquer momento a gente poderia sim ter um movimento de realização normal, né? Uma acomodação, ou uma troca, um ajuste de posição na carteira, né, dessa ação que pode... Eu tinha um percentual no começo do ano, dada a valorização, ela está representando, passa a ter um peso, naturalmente passa a ter um peso maior na minha carteira. E aí a gente teve aí uma correção do petróleo, né, naturalmente aí que está acontecendo hoje. A gente teve já na semana passada a questão aí de um aumento de combustível, né, uma redução da gasolina, um aumento do diesel, que foi de certa forma questionado, dado o momento aí que a gente vive de guerra no Oriente Médio, né, com uma possível escalada, um possível impacto no petróleo. Então a gente olha e diz, poxa, quando precisava subir, a gente segurou, agora no meio de um conflito, de repente a gente vê uma redução aí. Então, já começou uma certa desconfiança na semana passada, o que acabou causando uma queda na sexta-feira. E hoje, né, essa novidade aí da mudança no estatuto, né, então, que traz abre o armário aí, a gente encontra alguns fantasmas do passado, né. Claro que preocupa, né? Tanto que essas empresas como Petrobras, Banco do Brasil já negociam a múltiplos mais descontados que seus pares privados, justamente por conta desse risco político. Né? E o que acontece nesse momento? A gente tinha aí uma questão da lei das estatais, né? De que conforme mais restrição, né, na questão do politicamente exposto, da pessoa politicamente exposta para assumir cargo, algumas condições para poder assumir o conselho. E a gente viu uma proposta na mudança do estatuto aí que, de certa forma, facilita a indicação dessas pessoas aí, salvo, né, alguma coisa muito gritante. Então, se o governo, de certa forma, né, tentando ajustar para poder indicar. Isso aí traz alguns medos. A gente passou por algo similar no começo do ano. Se não me engano, foi em maio, quando o senador Jorge Viana foi indicado para a Apex Brasil, e de repente o cargo exigia que ele tinha ali, que ele tivesse inglês e não tinha inglês, né? Foi suspenso, no fim o governo conseguiu reverter a regra e foi indicado o senador Jorge Viana, né? E aqui o problema com a Petrobras começou com o deputado Leonardo Siqueira, né, que abriu uma ação questionando aí a indicação de 3 conselheiros da Petrobras que não estariam aptos, não estariam de acordo com o estatuto. E o que é a administração, então, o que o governo está fazendo? Então vamos mudar o estatuto, né? O que o mercado entendeu que isso de certa forma é ruim, tá? E além disso, isso é um ponto que acende a luz vermelha na governança corporativa, né? Que a gente aquela cicatriz do passado, né? O dedo na ferida, não quer dizer que é o fim do mundo, porque hoje eu acho que tanto os investidores, os analistas, o mercado está muito mais atento a esses movimentos, e eu acho que é muito mais difícil do que aconteceu no passado. O famoso gato escaldado, né? Tem medo de água fria, então qualquer movimento nesse sentido, eu acho que fica mais difícil, inclusive pela pressão popular.
E um ponto talvez que tenha pesado é essa questão da reserva para remuneração de capital. Tá? Na verdade, ela não muda, a princípio, a política de dividendo. Né? O dividendo ele vai ser pago normalmente, segue a política de dividendo. O que traz um pouco de incerteza é quanto ao dividendo extraordinário, né, que a companhia poderia pagar, né, poderia distribuir. Isso agora se torna mais difícil, né, nesse sentido, porque antigamente, né, na proposta, no estatuto anterior, para se fazer essa reserva de capital, né, teria que chamar uma AGE, né, uma Assembleia Geral Extraordinária, e junto com essa proposta de reserva, apresentar, ela está atrelada a um projeto de investimento ali amarrado. Né? Agora fica muito mais fácil, a administração pode alocar esse dinheiro, então a gente não sabe mais se poderíamos ou não esperar esse dividendo extraordinário. Talvez isso tenha levado a algumas casas a refazer aí sua perspectiva, né, em termos de remuneração, mas, né, e de novo, quem estava buscando um gatilho para tentar fazer um ajuste pode ter acionado seu stop, ou pode ter aproveitado o movimento de hoje. Petrobras continua, assim, uma empresa de múltiplos extremamente atraente, né? É estranho ver uma empresa desse porte, dessa qualidade, dessa geração de caixa, negociando aí um preço-lucro de pouco mais de 3, né? Um EV/EBITDA daí também na casa dos 2,5, né? 2,5, então então, quando a gente olha em termos de múltiplos, né, a gente talvez possa olhar assim como uma oportunidade para quem talvez estava esperando um movimento de fazer alguma coisa, né, essa ré que o papel está dando hoje. Mas sempre fica acesa, né, essa chavinha da preocupação com a governança corporativa. Eu particularmente acho que a pressão, de novo hoje, né, dado a velocidade com que a informação circula, a atenção dos investidores, né, as próprias redes sociais, fica mais difícil que algo aconteça, né, e a pressão rapidamente pode escalar aí e o tiro sair pela culatra. O que, né, não tira a volatilidade do papel, muito pelo contrário, né, isso pode trazer bastante volatilidade do papel. Mas isso é inerente, né, ao investimento em renda variável, a volatilidade está aí, né, e quando a gente coloca a estatal nessa equação, a gente está sempre sujeito a essa volatilidade maior. Então, assim, não é um papel de pouca emoção para o investidor. Eu não sei se é um papel para o investidor iniciante de bolsa de valores, justamente, né, por essas questões de governança, por essas questões aí do envolvimento do governo, né, de ter como seu principal sócio o governo. Ô Fabrício, boa tarde. Eu vou tentar ser aqui nem sei se existe esse termo, advogado do advogado do diabo. Mas provavelmente você deve ter recebido também ao longo do dia, ao longo da manhã, da tarde, acho que muitas notícias, né, solicitações assim no sentido de, pô, para mim chega, acabou, eu sabia que isso ia acontecer, já era esperado, enfim. Mas não só desse governo, até o governo anterior, quem tomou a decisão, tá lembrando, quando teve a primeira, se fala na memória, acho que a primeira mudança de CEO, de executivo no governo anterior do Bolsonaro, as ações sofreram muito, muita gente falou assim, chega, não dá mais para aceitar, e vendeu no low, assim, vendeu no pior momento. O que você acredita que os analistas, enfim, vão tomar de decisão em relação à recomendação mesmo para o papel nesse exato momento, né? Porque eu acho que vale um pouco de tudo, mas se a gente colocar muita emoção, por exemplo, como foi esse ano de 2023, quem colocou muita política na tomada de decisão, perdeu esse rally de Petrobras nesse ano, né? Quem tomou decisão única exclusivamente em termos políticos, vamos dizer assim, né? Então essa é a minha percepção, né? O que coloca na conta agora realmente para tomar uma decisão, tendo somente essa informação, né? A gente não tem informações extras adicionais do que poderia acontecer, mas a gente só tem essa proposta, né, de mudança no estatuto até esse momento, né? Vamos pensar o seguinte, a gente está partindo de uma suposição de que a governança corporativa da companhia desandou, certo? Então, eu acho que é muito complicado para um analista, com base em todos os números que a gente está observando da Petrobras, e agora a gente tem na quinta-feira a divulgação do relatório de vendas e produção também, jogar um call de venda, chega, o papel não presta, quando a gente provavelmente vai ver números aí excelentes, né, e uma projeção ainda mais
positiva, talvez, aí para o final do ano de 2024 para a companhia. É difícil, né, dar um call, como você mesmo colocou, né, Saravalli? Quem apostou na política, quem apostou na ingerência, quem apostou só nesse sentido, nessa suposição, se deu muito mal, muito mal. É assim, quem ficou de fora se deu mal. Quem foi contra ainda, quem operou na ponta vendida, então se machucou e se machucou demais, né? Porque quem só ficou cético acabou só não ganhou dinheiro, né? Mas muita gente pode ter se machucado. Eu acredito, sim, que os números devam falar mais alto. Eu acho que algumas casas podem passar talvez a recomendação de compra para manutenção, observação nesse sentido, mas eu acredito que os números, né, devem falar mais alto e com isso que a gente tem que tomar decisão. Eu acho que no caso da Petrobras, até por essa complicação, é difícil tomar uma decisão radical, para o investidor tomar uma decisão radical, ou all-in, ou estou fora de tudo, zerei toda a minha posição. São sempre movimentos aí com parcimônia, estrategicamente, aproveitar esses movimentos, se for por caso para começar uma posição ou para fazer o ajuste, né? E tem sempre a beleza, né, que eu gosto muito de utilizar, né, que permite a gente trabalhar com os derivativos, né? Tem posição, estou preocupado, né? Será que eu consigo fazer uma proteção aqui? Será que eu consigo fazer de certa forma, aumentar minha área de proteção aqui enquanto eu tomo uma decisão, enquanto o mercado se ajusta? De repente a gente vê uma queda como hoje aqui de quase 6%. Na quinta-feira à noite a gente tem um relatório de produção e vendas aí extremamente bom. A Petrobras pode apagar em um dia tudo que ela caiu hoje, né? Então, eu não acredito numa mudança radical das casas de análise, não dos analistas, em relação à posição de Petro. Eu acredito assim numa sinalização, né, numa luz amarela, mas eu acho que os números nesse momento vão falar mais alto. Então o investidor tem que ir com parcimônia, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Também não dá, vou vender toda a minha carteira agora e alocar em Petrobras, porque caiu 6%, porque a gente não sabe também, né, qual é o futuro, porque não, isso vale para qualquer ação, né? Então avaliar o risco dentro da sua carteira para poder fazer essa distribuição. Então eu acho que é o cuidado. Eu não acredito numa reversão de recomendação não para negativa para a Petrobras, não. No máximo uma manutenção aguardando o desenrolar dessa discussão. Deixa eu só jogar uma última lenha aqui na fogueira, depois eu vou jogar, depois eu vou... Vai sair correndo? Sai na fumaça, né? Mas como é que você acha que pode ficar a percepção assim, de investimento no Brasil geral? Né? De novo, eu acho que é natural essa reação de hoje, mas me parece um tanto quanto prematuro tomar uma decisão hoje só com essa informação. Mas enfim, a gente está olhando, né, o famoso gato escaldado aqui, a gente está olhando para o passado e falando, será que pode se repetir aqui? A minha percepção Fabrício, enquanto pode isso contaminar os recursos de estrangeiros, né? A gente, Ibovespa sofrer, enfim, dificultar, por exemplo, o processo de IPO, de captação, enfim, de uma forma geral que não só restrinja a Petrobras, mas para o mercado como um todo. Lembrando que, lógico, ali em 2014, 15 especificamente, o mercado está horrível como um todo, mas a Petrobras ajudou a piorar ainda mais esse ambiente, né? A empresa mais endividada do mundo, enfim, tinha toda essa questão. Ou não, né? Como é que você vê, assim, talvez atrapalhando diretamente um pouco esse cenário local aqui brasileiro, em termos de mercado de capitais? Eu não sei se a Petro, nesse momento, tem essa força. Talvez a gente está vendo... mais o que está arrastando a gente é a briga pelo dinheiro lá fora, o que está acontecendo. Sim. É claro que se a gente começa a ter a dúvida de governança, a questão política, ela afasta, né? Mas eu assim, acho que o fluxo já está tão baixo que eu acho que, como eu falei assim, a gente já está esmagado demais, né? E eu acho que numa questão economicamente, como a gente está andando com os dados aqui, a gente viu essa retração que a gente viu no IBCBR, as coisas caminhando, a revisão da inflação para baixo. Eu não sei se por exemplo, se essa notícia da Petro hoje tem o poder de afastar de novo o estrangeiro para cá, né? Numa retomada do ciclo que aconteceu lá fora, assim, bom, né, o cenário está clareando um pouco mais, né? Onde é que está barato, a gente entende o Brasil, nós como Brasil podemos ser vistos aí como oportunidade de abertura, sim. Mas eu não acredito que Petro consiga espantar
Petro não, né? Essa notícia de hoje, essa mudança aqui, isoladamente, consiga fazer e afastar o investidor daqui, né, a partir do momento que o cenário se amarrar um pouquinho. Então, eu não acredito não, Travalho. Eu acabo ficando eu continuo otimista. Entendeu? E eu não acredito que seja o fim da Petro. Eu acho que olhos estão voltados para o que está acontecendo e não... eu acho que é alguma coisa momentânea. Boa. Ô Fabrício, quase na mesma perspectiva que o Saravalli falou, mas a gente viu, inclusive ao longo do ano, né, muito da Petrobras sustentando algumas altas do Ibovespa, né, e sustentando esse patamar positivo, enquanto algumas empresas aqui do cenário doméstico ficavam meio claudicantes assim com o cenário de juro, de inflação, incerteza, toda essa questão mais doméstica. Hoje que a gente vê uma movimentação diferente, né? Petrobras segurando um ímpeto de alta que a gente poderia ter. Também por conta de um cenário doméstico ali que o pessoal está até interpretando como interessante, né? Fechamento de curva de juros, a inflação cada vez mais para baixo, mais dentro ainda da meta, né? Se na semana passada a gente falava exatamente em cima do teto da meta, essa semana já tem projeções até bem mais otimistas, né? Esse cenário mais doméstico, né? O ambiente que estava faltando para de repente a gente poder vislumbrar uma melhora no ambiente. Claro que tem o cenário externo, né? É o cachorro que abana o rabo, como vocês sempre falam, mas se a gente tem um cenário doméstico um pouco mais propício, né? Um pouco mais benigno, um pouco mais comportado, até com pautas econômicas voltando a ser discutidas no Congresso Nacional, um boletim Focus, né, mostrando ali uma melhora nesse ambiente. É isso que está faltando para a gente? É isso que a gente pode olhar e falar, pô, de repente vai, né? De repente a gente tem uma possibilidade aí pela frente? Não, eu acho que o cenário doméstico, ele é favorável. Eu acho que o nosso pior, em termos de cenário econômico, eu acho que passou no sentido assim, acho que os efeitos da política monetária estão acontecendo. E infelizmente a gente foi arrastado, como a gente vem comentando há algumas semanas aqui, pelo que está acontecendo no mundo. Tá? Fica a dúvida nossa aqui nessa questão agora na pauta fiscal, né? O que vai acontecer em relação à meta fiscal do ano que vem, o que vai acontecer. Eu acho que esse é o ponto, talvez, que pode ajudar localmente aqui aumentar o apetite, né? Ou vamos assumir, ou vamos abrir a porteira dos gastos, ou vamos tentar brigar até o último minuto ali para tentar buscar o déficit zero. Então, eu acho que esse é o ponto que falta definir para dar mais uma certeza aqui de que as coisas estão caminhando, né, de que o Brasil pode ser realmente aqui um porto seguro, muito exagerado, porque a gente é extremamente volátil, né? Mas pode ser aí uma boa oportunidade, né, de alocação aí nos portfólios globais. A gente viu, aproveitando o gancho aqui, né, que a própria BlackRock tem feito, ele falou assim, muitas ações que vieram aí se arrastando ao longo desse ano, né, ou do ano passado esse ano, a gente viu a própria BlackRock, né, aumentando, né, a participação para posições de relevância dentro dessas empresas. Tudo bem que quando a gente olha, né, dentro do universo que a BlackRock administra, né, quase 10 trilhões de dólares, né, 9,4 trilhões de dólares, né, a alocação no Brasil, ela é pequena, né, mas faz uma diferença grande para o nosso mercado aqui, realmente, né, essa alocação. Então mostra que, eu acho que esses movimentos, né, mostra que a gente... Assim, estamos de olho no Brasil, né, o investidor está de olho no Brasil, aguardando um pouco a definição do cenário externo, né, e aqui faltando pouca coisa para a gente poder ter um aval, dar o aval, né, para o investidor, pode vir aqui que agora acho que a gente tem um bom ciclo de bonança. Eu continuo otimista do nosso lado aqui, né, aguardando aquele pequeno empurrãozinho do cenário externo. Eu acho que a gente consegue ter talvez uma boa performance localmente, sim. Fabrício, deixa eu só tentar olhar um pouco do otimismo em relação a algumas notícias negativas, né? A gente teve boletim Focus hoje, dados de atividade, BCBR, enfim, tentando olhar o seguinte, será que, de novo, olhar o lado positivo na notícia ruim, será que essa atividade um pouco mais fraca, né? Já tem até alguns economistas falando de uma possível recessão técnica
próximos 2 trimestres, terceiro e quarto trimestre, não pode trazer a inflação ainda mais para baixo, né? A gente já está com 4,65, enfim, caminhando para esse cenário. E aí reforçar também, aí, voltar um pouquinho, fechar essa curva que voltou a estressar. Estou tentando encontrar não só fatores externos, mas fatores internos que poderiam trazer, como você falou, talvez um fechamento de ano um pouco mais otimista para a curva de juros e principalmente aqui para a Bolsa, né? Que poderia empurrar a Bolsa nesse final de ano. Pois é, Saravalho, a gente está vivendo aquele momento ainda de que a notícia ruim, ela é boa, né? Ruim, teoricamente, para a economia, ela acaba sendo boa para o mercado, né? Porque a gente vinha buscando, o Banco Central vinha buscando talvez essa desaceleração, né? Esse controle, para a gente trazer a inflação para poder buscar. Eu acho que sim, né? Esse cenário, talvez de recessão técnica, como a gente está falando, uma desaceleração, uma projeção menor da inflação, pode ser, pode corroborar, né? Para que a gente tenha esse momento bom. E eu acho que, de novo, se a gente não tivesse discutindo o cenário externo, a gente provavelmente estaria muito agora falando aqui, ou cravando 0,75, talvez na última reunião do ano de queda da Selic, né? O cenário talvez estivesse favorecendo, talvez os ativos locais tivessem, né, ou estariam performando já muito melhor, né? Eu acreditava particularmente que até meados de outubro aqui a gente sofreria bastante, vinha falando, né, que é onde esse cenário poderia mudar, mas o mundo jogando contra. Então eu concordo que a notícia ruim, ela tem um viés positivo quando a gente olha aqui para o mercado, né, no cenário da inflação, e isso pode refletir positivamente na Bolsa, no fechamento da curva, na aceleração aí do ritmo de queda da Selic, mas, de novo, vale ressaltar que a gente está muito amarrado com o que vai acontecer com os yields lá fora, né? Então, mas sim, eu vejo como positiva, e eu acredito sim que o nosso pior passou, vamos dizer assim, talvez de aperto, né? Agora é o quanto que a gente vai começar a afrouxar agora e aliviar o empresariado aqui, as companhias, né, e a população para que a gente retome aí um ciclo interessante. Senhor, pedir para você deixar suas considerações finais agora para essa semana que está só começando. Até o Saravalho comentou, né? Uma semana que a gente tem PCI, que a gente tem dados importantes, IPCA 15, uma série de indicadores, a gente mudou o foco, né? No comecinho da semana, falando de Petrobras, falando de governança, falando de toda essa movimentação. Mas é uma semana muito importante, né? Que pode também acabar mexendo com as expectativas, mexendo inclusive com algumas projeções daqui para frente, tanto aqui no Brasil quanto lá nos Estados Unidos, né? Então, por gentileza, o que você está traçando aí, o que você está projetando para essa semana? Será que teremos surpresas? Será que teremos surpresas agradáveis aqui para o nosso ambiente de mercado? Bom, a gente, como eu comentei, né, na abertura, a gente começou uma semana esperando cautela e de repente tudo mudou, né? Localmente aqui a gente teve a notícia da Petrobras e voltamos aí a um dia em que um tweet fez preço no mercado, movimentou o mercado, né? Relembramos aí a época do presidente Donald Trump, né, onde todo mundo ficava ligado ali no Twitter o que ia acontecer, o que o Trump ia tweetar, né? E hoje de manhã a gente teve um tweet, né, do gestor Bill Ackman, dizendo que ele encerrou uma posição vendida, né, nos bonds, estava encerrando uma posição, ele que em agosto disse que estava apostando contra, né, os juros americanos ali, apostando numa alta, né, dos juros, que o governo não ia precisar continuar se financiando, e essas taxas, né, não ia conseguir fazer isso sem um aumento substancial de taxa. E o mercado, né, entendendo o que o governo americano está passando, né, essa necessidade de se financiar, né, essa redução do balanço do Fed, China vendendo bonde americano para segurar, para controlar a sua moeda, para diminuir a exposição americana, o Japão vendendo título também para controlar o iene. Então, tudo e mais essa tensão, né, tudo isso o mercado a gente viu ele extremamente turvo, né? E aí uma pessoa player relevante como o Bill Ackman, né, solta uma notícia dessa, movimentou todo o mercado de manhã. A gente viu hoje de manhã os yields de 10 anos tinham passado dos 5%, 5,01%, né, e de repente agora a gente está aqui perto dos 4,9%, né? Então, acho que essa semana a gente pode esperar bastante volatilidade. A gente já não tem mais o Fed, né, os membros do Fed para falar, que entram em período de silêncio para a próxima reunião que acontece na semana que vem. Então, não teremos os defensores, né,
para tentar aliviar, para tentar acalmar o mercado. A gente tem a primeira leitura do PIB dos Estados Unidos, que sai na quinta-feira, se eu não me engano, acho que na quinta. São previsões que se fazem nos Estados Unidos e três leituras, né, a expectativa de crescimento, isso pode trazer volatilidade, né? E na sexta-feira, na sequência, a gente já tem o PCE, né, o PCE, que é o índice preferido do Fed. Então é uma semana. Eu continuo achando que de cautela, né, o investidor ele tem que agir com parcimônia agora, pequenos ajustes, entender essa exposição que ele está à renda variável, se é isso mesmo, como é que está a carteira, aproveitar movimentos, essas distorções que a gente vê aqui para fazer esses ajustes. Mas eu acho que é a semana da cautela, né? Como a gente sabe, os bancos centrais estão muito data dependentes, né, de dados, e o que não vai faltar essa semana é dado. A expectativa do IPCA aqui para a gente, eu acho que a gente não vai ter surpresa, deve vir algo ali 0,2, 0,3, ainda não vai capturar esse efeito do combustível da gasolina da Petrobras, né, que aconteceu na semana passada, mas deve vir sem grande surpresa, em linha com o que está acontecendo, e a expectativa então acho que o dado mais importante fica para a primeira leitura do PIB do terceiro trimestre na quinta-feira e para o PCE. E claro, a gente aqui localmente é importante a gente ver o resultado de Santander, que puxa a fila dos bancos. Eu, em uma das participações, achava, né, que o pior dos bancos já tinham passado. Minha expectativa é positiva, né, para talvez a gente comece a ver um ponto de melhora nos bancos agora na questão na inadimplência, a partir do terceiro trimestre. Então é importante a gente acompanhar a Santander na quarta de manhã. E Vale, né, Vale que também na quinta-feira, depois do pregão, então localmente a gente tem que olhar, eu acho que Santander e Vale podem mostrar para a gente o que esperar. E lá fora a gente tem bastante Big Tech, né? Tem que pode mexer um pouco com a Nasdaq, com a S&P também, que são fatores diferentes. A gente está falando de resultado, a gente está falando de fiscal, a gente está falando de política monetária, então tem bastante coisa. Então por isso a cautela, acho que é a palavra da semana, né? E observar e agir com parcimônia. É muita coisa, né, para acompanhar, mas estaremos aqui firmes e fortes acompanhando todos esses dados, todas essas notícias, né, Fabrício? E aí, semana que vem, comentaremos novamente. Um abraço, até segunda-feira. Boa semana para você, viu, Fabrício? Até mais. Até mais, Felipe, até mais, Travaglio. Obrigado por quem acompanhou a gente. Boa semana. Até mais, boa semana. Valeu, tchau, ótima semana para você. Fabrício Lodge, ele que é professor, consultor de investimentos aqui conosco. Eu estou acompanhando também, né, além desse bate-papo com Fabrício Lodge, agora 3 horas e 32 minutos, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, ele está participando de um evento, está falando num evento do Estadão com a B3, e aí é o evento chamado Reflexão sobre o Cenário Econômico Brasileiro, promovido pelas duas instituições, seja pelo Banco Central, pela B3 e também pelo Estadão. Está falando aqui várias questões a respeito desse cenário de inflação. Ele está fazendo a mesma apresentação que ele já vem fazendo em vários eventos, falando sobre a questão da alta das taxas de juros lá nos Estados Unidos, citando mais uma vez que tem a questão do risco fiscal lá nos Estados Unidos, também a questão da venda de treasuries pela China e concentração de leilões do Tesouro. Falando sobre o Brasil, que a expectativa de inflação no Brasil segue caindo, especialmente depois do Conselho Monetário Nacional confirmar essa meta de 3%. É uma situação bastante enfática que Campos Neto tem falado praticamente em todas as suas apresentações, né? E aí, comentando também com esse juros, né, mais longo por mais tempo, o enxugamento de liquidez acaba sendo crescente com o tempo, que nesse cenário os mercados emergentes podem sofrer mais e acabam sofrendo mais. Enfim, Campos Neto falando, a gente vê imagens ao vivo, via imagens ao vivo, Campos Neto fazendo essa explicação nesse evento do Estadão e da B3. 3 horas e 34 minutos, a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho voltamos aqui no BMC Market, continue com a gente. BMC News, informação que gera valor. O que acontece no mercado financeiro no Brasil e no mundo está na BMC News. São 24 horas de programação para ajudar o investidor na melhor tomada de decisão. Independência e jornalismo sério.
Não estamos plugados em nenhuma instituição financeira. Isso nos dá a liberdade de levar a informação sem nenhum viés, sem conflitos de interesse. Ser a ponte entre as notícias, empresas, especialistas e os investidores. Tudo de uma forma dinâmica e com uma pitada de bom humor. Informação que gera valor, você sempre vai encontrar na BMC News. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. A Pado traz soluções de segurança e tecnologia se reinventando diariamente, proporcionando experiências inovadoras. Uma empresa totalmente brasileira, feita por brasileiros, que não tem medo de mudar. Mudamos para questionar e transformar. Estamos sempre em busca do novo. Um novo lugar, um novo jeito de evoluir, uma nova porta para abrir e ampliar horizontes. Pados, garantindo a sua segurança. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Muito bem, estamos de volta aqui na programação BMC Market ao vivo, trazendo os principais destaques aqui, 3h37. A gente fica monitorando, né, toda essa movimentação. Ibovespa bem próximo da estabilidade, subindo 0,05% depois de passar para o patamar negativo, retornou para o patamar positivo, mesmo com a Petrobras acelerando as perdas, né, chegando a uma queda de 6,31%. É uma movimentação bastante forte da Petrobras, que falamos exaustivamente aqui, falamos bastante a respeito de toda essa movimentação, dessa apreensão dos investidores com o comunicado publicado mais cedo por parte da Petrobras, que coloca um ponto de interrogação sobre a distribuição dos dividendos extraordinários, assim como da possibilidade de indicação de pessoas politicamente expostas no alto escalão da companhia. A gente segue monitorando Petrobras e, claro, a gente segue monitorando também a movimentação do Ibovespa, Saravalli, porque a gente tem um cenário interessante nessa segunda-feira. E até comentávamos aqui há pouco com o Fabrício, justamente que é um cenário onde a gente vê a curva fechando, a gente vê um fechamento ali, né, da curva de juros, os DIs cedendo, né, e trazendo um certo ânimo para várias empresas que são sensíveis a juros e inflação, nesse cenário também que a gente falou do próprio Boletim Focus, trazendo inflação mais para baixo, essa percepção a cada vez mais de uma inflação cada vez menor ao longo de 2023, fechando 23 e até mesmo a partir de 24. Talvez seja a hora, Saravá, de monitorar esses movimentos, como a gente estava falando, de repente com mais possibilidade de fechamento de curva, com mais possibilidade de inflação para baixo, talvez a gente tenha
um cenário melhor para essas companhias? Vamos, só para encerrar o assunto aqui, que hoje o marketing a gente nem falou de Boletim Focus, de outras informações que são sempre relevantes, rotineiras numa segunda-feira, mas hoje realmente Petrobras roubando todas as atenções. Mas também o petróleo nesse momento está caindo 2,40, né? Quase 2,40, perdendo os $90. Lógico que não é essa conta, mas vamos supor que seja a conta de 1 para 1. Então, teoricamente, o assunto também em relação à mudança, possível mudança no estatuto da companhia, a gente está falando aí de 3%, 4%, talvez. Então, não é toda a intensidade em relação a essa possível mudança no estatuto, tá? Então, a gente também está num cenário de pressão. Se a gente voltar a ver o petróleo uma tendência de alta, que muitos analistas, muitos especialistas projetam por conta do conflito no Oriente Médio, certamente a gente vai ver a Petrobras voltando, talvez, né, a se recuperar. Essa é a expectativa. Como até o Fabrício falou, os fundamentos continuam muito bons, o resultado vai ser muito bom, a geração de caixa vai ser muito boa. Né? Já tivemos, talvez, grandes mudanças importantes e a ação continuou numa tendência de valorização. Né? Não esperamos nenhum grande erro de execução, de administração que vimos no passado. Então, para quem acredita nesse cenário, ainda está vendo, que eu concordo com o Fabrício, está vendo uma ação ainda muito boa, muito descontada, gerando muito caixa, né? Tudo mais constante. Tem essa percepção de risco? Tem. Como que você faz a sua gestão? Você faz pelo tamanho da sua posição, né? Qual que é o tamanho da posição que você fica confortável? Menos do que tem no índice, igual que tem no índice, aí cada um vai saber a sua relação de risco. Mas, de fato, a gente está vendo várias ações aí que são mais agressivas, que sofreram muito, que são menos negociadas de fato em bolsa, reagindo muito bem. Por isso que talvez eu concorde, se a gente tiver um fechamento de curva nos Estados Unidos, aqui no Brasil, nesse final de ano, né, outubro, mas principalmente novembro, começo de dezembro, a gente pode ter um final de ano bastante feliz em bolsa, bastante forte de recuperação, porque tivemos várias ações que sofreram muito nesses últimos 30, 50 dias. Para essas ações subirem 10%, 20%, 30% nos próximos dias, também é possível. E a temporada de balanço vai ser determinante para isso. Tem muita empresa entregando resultado bom operacional, gerando caixa, gerando lucro, né? Talvez algumas ações ainda com despesa financeira muito alta, esse é o ponto de alerta que eu deixo aqui, mas excluindo essas ações que estão muito alavancadas, ou que são naturalmente alavancadas, a gente vai ver uma temporada de balanços muito boa, muito forte, né? Até eu tenho falado, por exemplo, de um case aqui mais previsível, mas que vai entregar um resultado espetacular, por exemplo, é a BB Seguridade. Né? A gente não comenta muito porque é um beta baixo, tem pouca oscilação, pouca volatilidade, mas vai entregar talvez um resultado histórico, né, nesse trimestre. Então, esse tipo de ação que eu tenho privilegiado, que eu tenho sugerido ter uma exposição maior nesse curtíssimo prazo. Mas não entendendo que tenha uma mudança no fundamento da Petrobras, acredito que possa ter sim oportunidade aqui para os investidores que têm um maior perfil de risco. Né? Mas muita atenção, ações de beta maior, com maior alavancagem maior, como a gente está vendo aqui, dia de fechamento de curva, eu espero que a curva feche daqui até o final do ano, a gente pode ver sim um Ibovespa numa tendência de valorização. Né? Como o Fabrício falou, talvez as piores notícias já tenham ficado para trás e a gente pode ter ligeiramente alguma surpresa otimista, né, daqui até o final do ano. Lembrando, daqui a pouquinho a gente tem Fed, como o Fabrício lembrou também. Vamos ver se a gente consegue ver um tom mais dovish aí ao redor do mundo, né? Mas só para reforçar, pessoal, Boletim Focus hoje, gostei, fiquei otimista, acho que a gente precisa e tem espaço, né, para ainda ter novas revisões para baixo, pelo menos da inflação de curto prazo. A inflação de 2024 ficou praticamente inalterada, mas 2023 é um cenário muito bom e se a gente contratar uma inflação mais perto de 4,5%, como já tem alguns economistas que acreditam, a gente entra em 2024 um pouco mais otimista em relação à velocidade da Selic. Eu acho que é possível. Lembrando, né, quem tinha projeção de 5 está caminhando para 4,9, 4,8, quem tinha 4,9, 4,8 está caminhando para um 4,7, está virando esse cenário base entre 4,6 e 4,7 a projeção da inflação nesse ano de 2023. Né? Então, esse é o cenário, mas como o Felipe falou, a agenda está super carregada essa semana, inflação no radar, além de balanços corporativos, a gente precisa acompanhar muito de perto aqui. Aqui daqui a pouquinho a gente já tem, né, começa a ter uns balanços importantes aqui no Brasil,
Santander, Vale, né? Rotineiramente são alguns dos primeiros balanços das blue chips divulgadas nesse início de temporada, terceiro trimestre. Analistas já estão esfregando as mãos, viu, Saravalli? Que vai começar a temporada de balanço. Esfregando as mãos e esfregando os olhos, né? Porque costuma não dormir, né? Esfregar os olhos é só no dia seguinte, né? Quando começa a ficar com sono, toma um energético e manda ver. E aí tem aquela clássica lenda, né? Vamos ver se... É uma estatística que ela serve absolutamente para nada, né? Mas eu gosto dessa estatística, né? Que diz que assim, as empresas divulgam se vai divulgar o balanço depois do fechamento ou antes da abertura, né? Aí dizem que assim, você pode começar a divulgar às 6 horas da tarde, né? Então, 6h01, 6h02. As dizem que quando a empresa divulga muito perto das 6 horas da tarde é porque o resultado veio bom, que ela quer mostrar logo, né? E quando divulga muito tarde, tipo 2 horas da madrugada, 3 horas da madrugada, porque ela tá querendo talvez não mostrar alguns dados ruins, né? Isso é uma verdade? Absolutamente não, né? Mas é uma lenda do mercado aí, que vamos ver se a gente consegue mostrar nessa temporada de balanço. Vamos lá, Saravalli, amanhã, depois do fechamento Santander, do mercado, Home. Quarta-feira, antes da abertura do mercado, VEG, Klabin e Santander. Depois do fechamento do mercado, a Neo Energia. Quinta-feira, antes da abertura do mercado, a Gol. Depois do fechamento, Vale, Copasa, Ipera, Multiplan e Suzano. Na sexta-feira, antes da abertura do mercado, apenas Usiminas. Então, vamos fazer essa estatística. O gráfico dos pontos aqui, Saravalli. Qual antes, qual depois, qual mais cedo e qual mais tarde. E aí a gente vai vendo, fazendo essa estatística aqui. E me surpreende muito as empresas de papel celulose, né, estarem rapidinho, né? Nesse destaque, porque não é fácil, né? Você precisa fazer toda a tradução da sua contabilidade, grande parte disso dolarizada para real. Você tem dívida em dólar, você tem receitas em dólar, receber, conta ativo, passivo em moedas diferentes. É algo extremamente complexo fazer esse movimento. Mas a gente já pode antecipar aqui alguns resultados bons, né? VEG pode surpreender novamente, positivamente. Depois eu posso falar aqui amanhã um pouquinho sobre expectativa de resultado de bancos. Então, eu pedi, pessoal, me ajudem, por favor. Nunca pedi nada, né, Felipe? Então, pessoal, me lembre nas redes sociais, aí, Instagram, outras redes sociais, X, enfim, manda uma mensagem no direct falando assim, Marcos, você ficou devendo expectativa de resultado de bancos, né? Vou ver se eu trago aqui amanhã alguns dos grandes números antes do Santander, né? Porque o Santander abre, de certa forma, a temporada para os grandes bancos. Depois vem na sequência, o pessoal geralmente tem essa leitura. Mais uma lenda, também que não tem nada a ver, mas tem essa lenda. Que dizem que o resultado do Santander é uma prévia do resultado do Bradesco, né? Posso estar sendo preconceituoso? Sim, né? Mas existe essa lenda também, né? Então, acionistas, investidores, né? Time de relações com investidores do Santander, né? Me desculpem caso tenha feito, ou o Bradesco também, mas existe algumas lendas urbanas, né? No mercado em relação à prévia do Bradesco vem através do Santander. Não sei, vamos ver aqui se essa temporada me desmente ou não, né? O Saravalli cheio das lendas, né? Lendas urbanas do mercado financeiro. Ô Saravalli, a gente está quase no caminho final aqui. Eu queria só que você comentasse um pouco, né, que a gente estava falando sobre esse cenário mais doméstico e até um ponto puxado lá pelo Fabrício que eu queria expandir contigo, sobre essas expansões, né, de posição de algumas gestoras grandes em empresas brasileiras. A gente tem visto algumas movimentações e hoje, a exemplo disso, foi a BlackRock aumentando posição em Cogna, né? Então, muita gente se perguntando no mercado, né, falando assim, poxa, mas está num momento desafiador, num momento complicado, muita gente vendendo algumas posições, até mesmo se desfazendo por vislumbrar um cenário mais desafiador à frente, mas grandes gestoras seguem ampliando posição. E Cogna é só um exemplo, né? Tem várias outras empresas que acabam tendo aumento de posição por parte de gestores, não só brasileiros, mas internacionais também. Só para a gente entender, né? Essa movimentação aí
diz o quê, né? Diz que o gestor está confiante no case, está querendo está vendo alguma coisa que pouca gente está vendo, está olhando lá no longuíssimo prazo, independentemente dos desafios do curto prazo. Tentar entender um pouco dessa cabeça, né, para o pessoal que está nos assistindo saber também como que funcionam essas movimentações. Eu acho que está olhando para o longo prazo. Não, acho que está olhando para o longo prazo. O que é esse longo prazo? 12, 18 meses, tá? Contabilidade, tudo que é acima de 12 meses começa a fazer parte do longo prazo, né? 12 meses para antes, isso para contabilidade, né? Tem alguns gestores que consideram 3, 5 anos, uma definição subjetiva, mas contabilidade não, tem que ser objetiva, então a partir de 12 meses, 12, 18 meses, tá? O que eu estou querendo dizer? Pessoal, realmente, talvez, como o Fabrício falou, a gente já esteja colocando muito pessimismo na conta. Então, se eu estou falando assim, por exemplo, o setor de educação, ele já vem com alguma sinalização de melhora, apontando talvez para um 2024 mais otimista, né? Diversos setores mais ligados à economia, como por exemplo construção civil, né? A gente viu uma prévia operacional bastante satisfatória, a velocidade de vendas está muito bacana de uma forma geral. E os ativos estão baratos, né? A gente vê todos os múltiplo em relação a Ibovespa, ações small caps, talvez o pior momento desde muitos anos atrás, que a gente não via um desconto tão grande em algumas ações. Então, qual que é o cenário? Você faz uma sensibilidade, Marcos, se fechar 100 basis points, né, no seu custo de capital, meu custo de capital aqui é 10, né, de longo prazo, se ele cair para 9%, quanto traz de upside adicional para o meu valuation? Olha, ele traz aqui 30%, 50%, 80% de upside. Então é isso que o gestor de longo prazo está vendo agora. Se realmente se confirmar esse cenário, eu estou trocando aqui meu custo de capital, né, minha oportunidade de investimento na renda fixa de 10% ao ano, por um ativo que pode duplicar, subir 100% numa janela de 18 meses, beleza, é isso que eu quero, Marco. Eu quero correr esse risco. E o momento é esse. É o momento que os ativos estão baratos. É o momento que é o cenário perfeito? Não. É o cenário, talvez, com muita dúvida no mercado, né? Com muita incerteza. Mas é nesse momento que os ativos ficam baratos, ficam descontados. Então é isso que o gestor está fazendo sensibilidade. Realmente, se a curva de juros dos Estados Unidos voltar um pouquinho, no Brasil voltar a precificar um cenário Selic um pouco mais forte no final de 24, nessa percepção de risco começar a fechar, quanto traz de upside maior? Traz um potencial gigantesco para a minha carteira, para a minha ação que eu estou investindo? É esse cenário que eu quero. Então a gente está vendo aqui por múltiplo, por exemplo, algumas ações negociando a 4 vezes lucro, 3 vezes lucro, 2 vezes lucro, né? Ou 4 vezes geração de caixa, 3 vezes geração de caixa. É muito barato. Se subisse 100%, não estaria, ainda continuaria barato. Talvez um desconto menor, mas ainda estaria barato. Então essa visão, para mim, que um BlackRock da vida, outros gestores de longo prazo estão fazendo nesse momento. É o momento que as ações estão exageradamente descontadas, né? Então você começa a medir a famosa assimetria. Se der tudo errado, eu tendo a ganhar 12% de retorno nos próximos 12 meses. Se der tudo errado, eu acho que sobe igual a Selic, mas se der tudo certo, sobe 10 vezes a Selic. Beleza, é esse cenário que eu quero, mas para o investidor de longo prazo, um investidor que procura risco, né? Então essa é a avaliação que a gente tem, né? O investidor de Petro está fazendo justamente o contrário agora. Ele está querendo diminuir a percepção de risco. Acionou ali meu stop loss, ou minha percepção de risco aqui, preciso diminuir posição, vou diminuir nesse momento, né? Então a gente começa a ver alguns papéis já, acho que foi o caso da 3R que a gente falou aqui. Falo também da Iven, né? Algumas construtoras, pessoal aumentando posição. A gente já começa a ver isoladamente alguns movimentos de investidor de longo prazo. Isso vale não só para blue chips, mas para também algumas mid small caps, aumento de posição. Tá? Então, acho que o horizonte não é nem daqui até o final do ano, começo de 24, mas os próximos 12, 18 meses, vendo essa relação de assimetria para o lado positivo. Ou seja, se der certo eu ganho muitas vezes, se der errado talvez eu saia ali no 0 a 0 com o meu custo de capital, tá? Nesse nível de preço. Fechou, Saravalli. Já fez a explicação toda
Não vou falar da semana, que senão daqui a pouco você nem aparece. Mas veja e reveja esse episódio da segunda-feira. Fez a explicação da segunda-feira. Então, considerações finais aí, Seravalli. Nessa semana que a gente começou meio... Não sei nem a palavra que eu vou utilizar aqui, mas com algumas surpresas. Seja pelo lado do copo cheio ou do copo vazio. Eu ainda prefiro acreditar no caso da Petrobras, tá? De que a gente não esperaria cometer os mesmos erros do passado, tá? Assim como acho que eu, particularmente, grande parte do mercado foi surpreendido positivamente com todo o anúncio de mudanças e a gente acabou tendo a percepção que não houve nenhuma mudança radical, tá? Essa percepção que eu gostaria de entrar. Então, talvez essa leitura aqui da Petro seja realmente um movimento exagerado em bolsa. É lógico que é uma decisão individual, governança é uma questão super delicada, precisamos tomar cuidado. Eu sei que tem muita gente me ligando, preocupado nesse momento. E é importante e é preciso, né? Mas a gente tem instrumentos, como o Fabrício falou, diminui a posição, faça uma estratégia com opções, né? Espera acalmar, daqui a pouquinho, papel estabilizou, compra uma put, né? É isso que eu vou falar um pouquinho mais, como a gente pode se proteger, né? O que deveria ser feito nesse momento, tá? A princípio, sem mudanças, sem movimentos radicais, né, por hora, mas com certeza, né, é preciso se preocupar, né? Governança corporativa não é um assunto que a gente dê aula, né, infelizmente, ainda no Brasil. Né? É isso aí, Seravalli. Valeu então, ótima semana. Uma ótima semana, a gente se vê aqui amanhã com as notícias da semana, né? Sem nenhuma notícia extra, né? E a semana ainda começou com a guerra lá, o conflito no radar, mas sem expandir, né? sem ganhar contornos mais fortes, né? Em relação à economia, mas seguimos com tudo isso no radar. 3h56. Valeu, Seravalli, um abraço, até amanhã. O Ibovespa cai 0,02%, é praticamente na estabilidade, enquanto a Petrobras segue nessa queda de 6,3%. E claro, a gente vai continuar dando andamento a toda essa movimentação, essas percepções a respeito de Petrobras ao longo aqui da nossa programação. Tá chegando aí o closing, Maurílio Goldner, Isabela Takaki estão chegando por aqui. Eu volto amanhã a partir das 2h30 da tarde aqui no nosso BMC Market. Valeu, obrigado pela audiência, obrigado pela companhia, até amanhã. Um forte abraço, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor.